A sessão de hoje e o começo desse novo caso, o caso número 4, o anjo do conhecimento, não dá início com nenhuma de vocês. Na verdade, a sessão começa com alguém que vem de fora. Beatrice, ou Beatrice, como eu deveria pronunciar. Beatrice. Beatrice. Perfeito. Beatrice. Poucos sabem das suas motivações, a verdade é essa. Mas, entretanto, é inevitável, e quando eu digo inevitável, é claro que eu estou sendo muito específico e me referindo a pessoas como você. É inevitável para que pessoas como você não notem que algo no mundo mudou. É como se alguém tivesse mudado as regras da gravidade, ou tivessem decidido alterar como o Sol cruza o céu. Mas não é nada tão nítido, não é nada tão óbvio. E por isso que apenas pessoas como você são capazes de perceber isso. Mas alguém, em algum lugar, fez algo muito grave. Não é nenhuma novidade que seitas apocalípticas percorrem quase todas as crenças. É praticamente um fato. A fascinação do ser humano pelo fim da própria existência chega a ser irônica e até cômica. Apesar de aparentemente correr contra o instinto da natureza humana, as pessoas imploram por um fim. Imploram aos deuses, imploram ao universo, imploram aos presidentes. Afinal, há quem adore outros humanos também. Mas as pessoas pedem por um fim. Entretanto, já faz algum tempo, pelo menos poucos dias, que a intensidade dessas seitas, dessas denominações, desses cultos que variam desde o hinduísmo ao cristianismo, começaram quase que com naturalidade a intensificar o desejo pelo fim do mundo. As igrejas intituladas cristãs intensificam a vinda de Cristo. No budismo, as pessoas intensificam cada vez mais que o trajeto de reencarnação está chegando ao seu fim e as pessoas devem alcançar logo a ascensão espiritual. E a mesma coisa se discorre desde os cultos africanos até as seitas mais, assim, inóspitas da face da Terra em cantos isolados da Europa. O mundo sente a presença de um fim. E isso não está certo. Não deveria ser assim, pelo menos. Você, por motivações pessoais, se pôs a acompanhar, a ir atrás desse material. E as suas pistas, sua investigação, a sua sensibilidade ao espiritual te levou até uma cidade, ainda no Brasil, intitulada Cerração. Uma grande metrópole, aonde em uma das ilhas que compõem esse arquipélago, existe uma mansão intitulada Mansão Lispector. A novidade para você que a Mansão Lispector está sendo ocupada pela Ordo Realitas, a organização que combate o paranormal, ou assim ela alega. Mas, nesse momento, o que você vai fazer com essas informações não depende de mim. Depende de você. Mas você tem certeza, Beatrice,
O fim está se aproximando, como nunca esteve. Finalmente, as coisas vão acabar. Na sua frente, uma porta larga te separa das possíveis respostas que você procura. O ambiente é fúnebre. E você pode ver todo o cenário pela própria imagem de fundo, que tem a arte da mansão como um todo, no Roll20. De cara com essa porta, não tem como você não sentir a carga macabra do local. E não só isso, mas a carga macabra também que permeia o interior dessa porta e dessas janelas. Você sabe que depois que tocar nessa porta vai entrar numa direção que só pode ter dois fins. O fim do mundo ou salvação é um termo forte. O prolongar desse mundo fatídico. Bom, nesse meio tempo em que esses sentimentos percorrem você, você não é permeada só pela névoa ao seu redor, pelo frio intenso e pelas altas horas da madrugada. Porque você sente mais do que isso. Então, já pedindo o primeiro teste da mesa, Nívia, por favor, rola pra mim um teste de... Pode ser ocultismo, pode ser intuição. Tá na lista de perícias, é só você clicar que o jogo cuida do resto. Ok. Eu vou jogar ocultismo. Tu teve um total de 16. Embora o número foi 11, tu tem mais 5, 16. É o suficiente para você sentir no céu nebuloso dessa madrugada, além das nuvens, além do clima que parece que vai derrubar uma chuva, relâmpagos e trovões a qualquer momento. Além de tudo isso, nas estrelas, você sente a presença de um olho, de um grande e gigantesco olho. Você não consegue vê-lo olhando para cima, você não consegue senti-lo como se sente a grama um tanto quanto a natureza morta do jardim da mansão Lispector. Não dá para sentir desse jeito, mas é como se um grande, gigantesco olho se aproximasse do mundo. É como se esse grande e gigantesco olho conseguisse enxergar tudo. Não só a matéria, mas o espírito também. É como se ele fosse capaz de olhar cada minúscula parcela do que compõe a existência do material e do imaterial. E nenhuma mentira, nenhuma enganação, nenhuma ilusão pudesse se esconder dele. Por um segundo, você se lembra, nos seus estudos ocultistas, de referências sobre anjos que representariam os olhos de Deus e enxergariam através do corpo e do espírito, tendo o poder de julgar a própria alma da humanidade. Você sabe que o paranormal se manifesta na nossa realidade pelo medo. E o que causa mais medo do que a verdade sobre quem você é? A maioria das pessoas que você conhece já expressaram uma vez ou outra o medo de que não existam mais nenhuma barreira social alimentada por mentiras, desculpas ou apelos entre você e qualquer outra pessoa. Sem isso, é provável que a humanidade alcance seu fim muito cedo. E é o que esse olho pretende trazer. Mas ele só vai passar através de uma porta. Afinal, toda entidade precisa de uma porta. E é atrás disso que você veio. É o que está do outro lado dessa mansão, do lado de dentro.
Bom, a abordagem é sua, Beatrice. Você aborda a mansão como preferir. Perfeito. Tava só terminando de anotar um negócio que você falou, porque eu senti que vai ser importante depois. Eu queria só fazer uma observação, que enquanto você descrevia o olho, eu tava desenhando o olho que tudo vê, e aí você falou, porque os seus estudos ocultistas, não sei o quê. Que bom. Gosto, eu Que bom que você gosto. já tá incorporada no assunto. Bom, eu chego na mansão, então. Eu chego direto na porta ou eu chego num portão antes? O portão tá como tá na arte, assim, ele ainda não consegue se manter trancado. Então dá pra você só andar pra dentro. Mas se você quiser parar no portão, Perfeito. você pode. Tá. Não, eu vou empurrar o portão, cruzar o jardim, observar a fonte um pouco antes de seguir, porque tem uma fonte na frente, né? E depois eu sigo até a porta. Se porventura o mestre quiser que a fonte tivesse alguma coisa, eu acho que eu teria observado, mas eu caminho até a porta. E procuro um daqueles arcos de bater na porta. Perfeito. Enquanto você cruza passando pela fonte, você vê a completa ausência de água. Ainda assim, há uma presença de umidade. É nítido que alguém drenou isso recentemente. Você não precisa de um teste para algo assim. Não só isso, mas você consegue ver que grande parte da sujeira sobre as estátuas também parece ter sido tirada recentemente. Tem alguém fazendo a manutenção do local, aparentemente. Mas você sabe que a Ordem Realitas foi enviada exatamente para estabelecer uma base nessa cidade. As motivações da Ordem Realitas tu desconhece, mas, obviamente, não é uma boa coisa quando eles tomam essa decisão. As imagens, agora limpas e mais fáceis de serem distintas, são referências à famosa autora. E te levanta uma dúvida sobre a presença de estátuas dedicadas a ela, uma vez que o nome nas grafias de documentos que você viu não segue a estrutura do nome dela. Enfim, enquanto esse pensamento invade a sua cabeça por um segundo, você segue até a porta e, pegando a alça pesada, tu golpeia. 1, 2, 3 vezes. Bom, do lado de dentro, eu preciso muito saber. Muito saber. Decisões que essas outras 3 tomaram para dar continuidade ao jogo. Levei um susto dos dados. Pois é. Vocês terminaram a sessão passada, e aqui vai aquele resumo, em uma situação, no mínimo, deplorável. Na sessão anterior, vocês foram até o Retiro Alegria por uma última vez, e lá tentaram confrontar, bom, um companheiro perdido. Foi assim que vocês acabaram se deparando com uma criatura do conhecimento, invocada pela curiosidade da Luna. Mas, se por um lado isso trouxe revelações importantes, por outro, levou ao sacrifício de Johnny, um dos outros companheiros de vocês. Sem saber o destino dele, engolido pelo paranormal, May e Kira, que testemunharam principalmente o estado decrépito que se encontrou o companheiro, acabaram, bom, alcançando o limite de sua sanidade naquele momento. Enquanto Abigail e Luna finalmente chegaram até a fonte das páginas que Luna leu, depois de enfrentarem o Texugo, invocado por uma das cartas do chat. Puxou.
no interior da biblioteca do Retiro Alegria, vocês finalmente ficaram cara a cara com o causador de tantos problemas. E é aqui onde eu preciso saber a primeira decisão de vocês. Porque, Abigail, a gente interrompeu com um revólver nas suas mãos, apontando para a cabeça. Pois é. Uma pena que Raul não tivesse um destino melhor. Ele tá indefeso, porque o que ele tinha para fazer já foi feito. A Luna já leu as palavras. Ela já tá marcada. Ela já é a porta. Ele não tem mais pelo que lutar. Ele só ajoelha, chora e implora para que vocês tragam a salvação desse mundo. Que vocês abram os olhos da humanidade para a verdade. E eu preciso saber qual decisão você tomou, Abigail. Eu preciso muito saber se você apertou esse gatilho ou não. Se você tirou a vida de Raul Septorato ou não. E antes de você me dar essa resposta, bom, a gente vai para a abertura desse novo caso. Abigail, você matou ou não matou o personagem do Dan Ramos? Cara, eu ajusto o gatilho. Quase com uma cara de dor mesmo. E eu aperto. Que destino vocês deram pro corpo de Raul Sartorato, o professor que só queria que o mundo enxergasse a verdade. Eu olho pra Luna assim. Tipo, a Luna ainda tá do meu lado. Devo estar. O que você fez? Vamos embora daqui. Acho que não tem mais o que a gente fazer. Eu vou ver o que tem no corpo dele. Eu vou. Você vai Assim. até os pertences dele, Abigail. E sabe o que é mais irônico? Sabe a piada dessa situação inteira? É que agora o cérebro do acadêmico tá banhando todos os livros na parede. Chega a ser uma piada do universo. Tu se debruça sobre aquele corpo para ver se encontra qualquer coisa de útil. E você encontra os documentos dele. Carteirinha da reitoria, carteira de motorista, algum dinheiro, cartões em geral, e uma foto. Aquele tipo de foto que um homem que teve um relacionamento estragado e não conseguiu ser o pai ideal carrega. Da família que, bom, nunca mais vai reencontrar ele. Abigail, você
vai fazer pra mim um teste de vontade. Porque você começou a sua jornada porque perdeu um pai. E você, infelizmente, foi mexer nos documentos pra ter conhecimento de que você tirou o pai de alguém. Ai, mano. Sabia que essa. Ah! Ai, ai. Vontade? Exatamente. Nossa, todos os meus números resetaram. Deixa eu ver se eu tenho vontade na minha ficha. Oh, meu Deus. Não, relaxa. Eu tenho a ficha aqui intacta. Eu tenho. É que o que tem treinado eu já sei o que tem. Nossa senhora. 25. Tu rolou um 20 natural. Eu tô celebrando. Como foi um 20 natural, Johnny, eu deixo você descrever como é que tu saiu dessa ilesa. Como sua cabeça sobreviveu a isso. Cara, eu vou falar bem a real. Não saiu. Eu simplesmente desassociei. Eu ouvi. A Abigail olha assim. Ele não era mais ele mesmo. Essa situação é toda uma bagunça. Vão achar o corpo, vão ver os sinais de briga, não vão me associar a ele. E começa a desassociar qualquer coisa emocional que eu teria, assim. E eu vou buscando as coisas, assim. Chega a ser, tipo, sei lá, pra Luna deve ser assustador, porque a Abigail tá muito séria. Tipo, no momento que ela viu a foto, ela começou a ficar muito mais séria. Não tô nem olhando. Tá todo mundo, cada um no seu mundo agora. Você diria que no momento em que você talvez mais devesse mostrar a humanidade, você mostrou o seu nível de profissionalismo, Abigail? Basicamente. Não tem como você deixar de pensar em algum churrasco familiar de quando você era mais nova, quando alguém viu você demonstrando esse tipo de comportamento na infância e um tio ou tia qualquer comparou você e disse: é realmente filha do teu pai, hein? Porque normalmente ele nunca estava lá. Ele estava sendo profissional. Bom, além dessa decisão, o que mais, só pra gente resumir, vocês concluem no retiro para voltarem para a mansão, lembrando que no momento atual vocês estão feridas e exaustos. As suas estatísticas estão recuperadas considerando depois do descanso, a gente já tá no passado. Uhum. Eu queria dar uma olhada nos livros, ver se eu encontro mais algum livro interessante. Tu folheia as páginas rapidamente, Luna, para ver se alguma coisa chama a tua atenção, se tem mais algo de interessante. Mas a verdade é que os livros acompanham o resto do retiro, assim. Estão no mesmo nível de abandonado, sabe? Então, tem muito livro comido por traça, há muito livro com texto inútil. E uma certa maioria de livros só te incomoda, porque é um esoterismo absurdamente estúpido, assim. Para manipular mesmo a população, manipular povo e induzir jovens a concordarem com práticas absurdas e esse tipo de coisa. Eu poderia citar o nome de vários especialistas dessa espécie, mas eu prefiro evitar processos com movimento RPG. Uma certa caveirinha. O Juca? Não. Então, e aí? Além disso, o que mais? Vou atrás da May / Kira. Mei / Kira. Quem é Kira? Não, pera. Tá certo. Alguma última ação no retiro antes de vocês se retirarem para a mansão? Nossa senhora. Quando O Guaxinim. O Texugo. Vocês deram ordem pro Texugo fugir, assim, então ele, na sua inteligência, escapou. Talvez ele reapareça um dia. Coitado. a May e a Kira, tipo, quando as duas escutaram o Johnny falando com elas, pra elas ficarem vivas, a May que tava abraçando a Kira pra tancar o próximo hit do bicho-papão, ela começa, tipo, a empurrar a Kira, que tá, tipo, olhando, assim, pro nada, que ela tava num estado de frenesi, e, tipo, a May meio que parou ela no meio do caminho, e as duas, tipo, caem na grama, e elas se recuperam um pouco, elas conversam, e elas estão basicamente lá sentadas, assim, com as perninhas cruzadas, uma na frente da outra, conversando, esperando as duas. É quando vocês todas se reencontram. Algo mais, além de tomar a van e voltar para a mansão para
se recuperarem do estado deplorável de vocês? A gente devia falar com o Severo. Vamos fazer isso na mansão. Lá pelo menos temos mais seguranças do que aqui na estrada. Vocês retornam pra mansão. Retornam para aquele hall de entrada sujo e decrépito. Não, vocês são completamente pegas de surpresa. O hall não tá tão terrível assim. Vocês escutam o barulho de manutenção ao longe, mas da fonte até o interior da mansão, de fato, um dos membros mais recentes, que não tá nem próximo pela barulheira que ele tá fazendo, o tal do Roberto Pereira, tá trampando com todo afinco. Assim. Enquanto ele não tá no alcance de vocês, você se acomoda ali no hall mesmo, que por enquanto é o acesso que vocês têm a descansos, o que conta como um descanso normal, não é um quarto ideal, é só um hall de entrada, mas já ajuda. E enquanto vocês buscam se acomodar, a Abigail toma a iniciativa de tentar se comunicar com o Severo. Tom. Abigail, acontece algo incomum. Isso não deveria acontecer, tá? Isso não é certo. Mas quando você tenta se comunicar, não só com o Severo, mas quando você tenta se comunicar com a Ordem novamente, qualquer tentativa de comunicação eletrônica parece falhar. Você faz um teste e liga para o número de uma de vocês. Funciona. Mas quando tenta entrar em contato com a Ordem, nada. Não é nenhuma questão de não ser atendida. Só não realiza a chamada, só não consegue dar sinal. Oh, isso não é bom. Ai, meu Deus. Nesse O que a gente faz momento, agora? nesse momento, Luna, o fazer da tua pergunta é quase, assim, desmoronando nas acomodações que vocês improvisaram para dormir no hall de entrada da mansão do espectro. E é instintivo se debruçar por um segundo e se entregar à exaustão. Mas, infelizmente, parece que não dá para ter nem 24 horas de paz. Quando vocês estão próximas de estarem dispostas a voltar, a despertar, a conversar sobre os problemas, a resolverem a situação, com os horários completamente bagunçados, assim, em relação a tudo que está acontecendo, no meio de uma madrugada na qual vocês já estão despertas e talvez prontas para sentarem e começarem a discutir o que fazer, a porta bate pesada 3 vezes. Eu olho pra elas. A May, tipo, levanta, ela dá uma espreguiçada, assim. Ela, vou atender. E ela, tipo, levanta toda de boa e vai até a porta, tipo, meio saltitandinho. E a Kira, tipo, levanta só pra ficar do lado dela na porta com o machado na mão, caso qualquer coisa. Tu vai até a porta. E então, quando, né, puxa a pesada porta de madeira, um dos lados da porta dupla, você se depara com Nívia. A gente tem a arte, mas se tu quiser descrever além, quiser dar uma descrição geral da Beatriz pra gente. A Beatriz não é muito alta, então se tu for, tu vai ter que olhar pro chão, né, pra baixo, pra falar com ela. Tipo a Bru falando comigo na vida real. Equivalente. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Então tu vê uma ruiva de maquiagem escura no olho, de capuz e, né, um casaco que ela tá usando. E em contrapartida, ela usa short e coturno. Tem algumas tatuagens. E olha pra sua cara de uma maneira que você certamente se perguntaria se essa pessoa já sorriu alguma vez na vida, porque nem o vinco do bigode chinês ela tem. Ela é realmente muito séria. E caso bata um vento, tu vai sentir que ela tem um cheiro de baunilha com almíscar. O cabelo deve voar só que a parte da frente, né? Que é o que tá fora do capuz.
E ela usa um cordão no pescoço. Uma correntinha no pescoço com um pingente. A May, tipo, ela te olha. Pois não? Ô, Miguel, só me tira uma dúvida aqui. Tem algum tipo de cumprimento? Ou eu já chego, tipo assim, eu vim já sabendo quem eu ia achar aqui? Como é que eu tô em relação às informações? Você sabe que veio encontrar agentes da Ordem, mas não sabe exatamente o que eles estão fazendo ou que agentes você veio encontrar. Dito isso, não tem nenhuma espécie de cumprimento específico. Normalmente, grupos e equipes específicas costumam criar essas coisas entre eles, mas não há nada de forma geral. Normalmente, um agente da Ordem convence outro tipo agente da Ordem, porque não é como se existissem tantas pessoas fingindo ser. Então, é fácil de provar. Faz sentido. Boa noite. Eu vim pelas atividades da Ordem. Então você também é da Ordem. Vem, entra. Ela, tipo, já passa a mão assim no teu ombro e começa a te guiar pra dentro. Ela, Ei, tipo, é a pizza. ela faz assim com a mão e tira. Nada Ela passa pessoal. o braço no teu ombro, tá ligado? Não, tipo, você veio abraçar e aí ela vai ficar tentando tirar. Você pode insistir se você quiser, mas ela vai ficar tentando tirar, entendeu? Tipo assim, se tu continuar, ela vai... Né? Qual foi a pergunta, Abigail? É a pizza, May? Não, pediu pizza? é a Polícia Federal. Eu me escondo assim, tipo... Eu tô no sofá, eu dou uma deslizada pra baixo, assim, sofá. De rosa, né? Neon. Roxo. Roxo, desculpa. Nossa, eu imagino que a gente tá tudo enfaixado, assim, sabe? Tá tudo enfaixado, tudo pós ferrado. uma das situações mais graves que vocês já viveram. Assim. Aí eu levanto, toda meio dolorida assim. Quem é você? Meu nome é Beatriz, e assim como você, creio eu faço parte da Ordem. Você veio ajudar a gente? Alguém mandaram você aqui? Eu A gente não tá sei. tentando entrar em contato com eles, mas ninguém nos atende. Não funcionam os celulares. Quer dizer, não funciona o meu celular. Entendo. Não, eu não fui... Eu fui mandada? Fui, né? Não, você não foi designado. Não você fui, tá foi. por investigação própria. Assim, os agentes não são presos na lab, eles têm a vida deles enquanto não estão em missão. Você tá seguindo seus próprios instintos. Ok. Não, a Ordem não me mandou. E pensando bem, faz algum tempo que eu não falo com ninguém da Ordem. Mas... Não. Mas algo me diz que... algo pode estar em andamento aqui. E... Veja bem. Eu... adivinho tudo pelo cheiro. Isso se chama ter faro. E o meu faro me trouxe aqui. Então o seu faro tá um pouco errado, porque não tem uma coisa acontecendo aqui. Na verdade, tem várias coisas acontecendo aqui. É a sutileza, né? Dá pra sentir, cachorro? Beatrice, dá pra sentir que tá tudo muito errado. Assim. Ao mesmo tempo que a mansão ela parece mais bem cuidada, você consegue ver que tem uma diferença entre esse cômodo e, por exemplo, outros corredores e coisas que você consegue ver, um segundo andar e etc. De que apesar dessa tentativa de fazer manutenção do lugar, a mansão como um todo parece muito errada. Tu pode fazer um teste de ocultismo como reação, se tu quiser. Não vai te entregar, ninguém vai ver você fazendo esse teste em termos de roleplay. É só pra sentir a aura do lugar. Tá bem, peraí. É a vibe check. É vibe check, boa. Vai check! 18. 18. Tu rolou 13 mais 5, 8. Tu consegue sentir a presença quase que palpável de elementos, das entidades aqui. A primeira que tu sente no ar que tu respira, no mofo que estava crescendo no jardim, nos cipós ou raízes que invadem paredes da mansão, é morte. O elemento morte permeia esse lugar em pesos. Como se muita, mas muita gente tivesse morrido aqui. O segundo elemento que tu sente
corre pelas paredes, por entre os canos escondidos, ou às vezes um outro encanamento exposto. Corre pelos interruptores, corre pelo candelabro enorme no teto, cheio de pedaços faltando, meio quebrado, mas que não é de velas de fogo e sim elétrico. Tu sente a presença de energia, alimentando cada lâmpada ao teu redor. Ainda assim, os outros 2 elementos não deixam de permear o local, mas numa intensidade muito menor. Muito obrigado pelo sub altíssimo. Você sente a presença do conhecimento, assim como sente a presença de sangue, mas numa intensidade infinitamente inferior do que esses outros 2. A mansão como um todo parece que nem deveria estar desse lado da realidade, assim, de tão estranho. E isso combina com a descrição da May, de que tem muitas coisas acontecendo. Ora. E o que trouxe vocês aqui, nesse lugar que até parece de mentira e até parece de verdade? Me mandaram aqui, aí a Kira veio atrás de mim e a gente achou ela na parede. E a Abigail meio que veio junto com a Kira, quer dizer, a Kira meio que... Elas vieram juntas. Basicamente a Ordem mandou a gente e uma galera veio de bituca. Mas, no final, a gente tá todo mundo aqui pra acabar com qualquer coisa que esteja acontecendo. E descobrir o que tá acontecendo. E o que é que vem acontecendo? A gente tava investigando uma seita. Eu olho pra Abigail assim, tipo, explica você. Uma seita. Quer dizer, eu não tava investigando. Eu olho pra May, ela tava investigando. E aí eu me meti nisso. Que tipo de seita? Seita. Aceita que dói menos, eu falo baixinho. Senhoritas, seita é um conceito bastante amplo. Definam seita e suas práticas, por favor. Seita, do gênero Marilyn Manson, seita. Não, é Charles Manson, desculpa. Sempre confundo esses nomes. Se serve de consolo, ele escolheu por causa disso. Eu sei. É por causa disso que eu confundi. Tipo, Charles Manson seita, pega gente nova, coloca ali dentro, enche de baboseira. No meio disso, a gente descobriu que tinha coisas relacionadas do outro lado. Claro. Não sei se diretamente conectadas. Às vezes tem uma seita e tem um maluco que quer investigar o outro lado dentro da seita. Mas eu duvido. Entendo. Bom. Parece o meu tipo de seita. E o que vocês sabem a respeito? Sobre o outro lado? Sobre... Mas você pode mais falar, fala, detalhes? isso é que nem você com essa coisa de ocultismo. Eu vou ver se o Roberto tá bem. Eu vou. Agora cortou pra quem que ela se referiu. Pra mim, que Mano, é o cultista estranho. ó, vocês que gostam dessa coisa de ocultismo, vocês se comunicam. Eu não quero mais saber, por enquanto, dessa coisa de outro lado. Eu quero respirar. Eu quero arrumar umas machucados. E eu quero resolver umas coisas. Peters tá muito perceptível, não precisa nem de teste de intuição, assim, a Abigail entregou tudo. Uhum. Assim, ela não tá nada bem, tá ligado? A verdade é que, tomando a expressão e o jeito dela falar pras demais, elas não estão nada bem. Não são só faixas espalhadas por ferimentos pelo corpo, elas parecem mentalmente exaustas, exauridas, assim, como se tivessem visto, assim, coisas absurdas e terríveis que consumiram elas quase por inteiras. Elas parecem muito mal. Ok. Posso usar um ritual? Eu não sei como é que isso funciona, é que eu li isso aqui e pareceu útil. Acabei de falar que eu tô exausta de gente de ocultismo, ela. Ela, Lá. vou fazer um ritual aqui, ó. Diga. Eu gostaria de achar algum lugar na casa onde eu sinta que o contato seria propício
e usar o ritual ouvir sussurros pra eu falar com o outro lado e receber informações. Perfeito. Um ritual de conhecimento. Isso. Perfeito, perfeito. É um ritual de primeiro círculo. Uhum. Então, eu vou pedir para você rolar para mim um teste. Você vai rolar para mim um teste de ocultismo, onde a dificuldade desse teste é 20 mais o número de pontos de esforço que você está gastando. Então, esse é um ritual de primeiro círculo. Você está gastando 1 ponto de esforço. Então, os seus 32 diminuem, né? Os seus 32 atuais diminuem para 31. Uhum. E você faz esse teste de ocultismo pra gente saber se você vai perder sanidade ou não nessa conjuração. O resultado final deu 22. Tu não perde sanidade. Tu só gastou 1 ponto de esforço. Eu não perco sanidade porque do jeito que eu tava não passava nem Wi-Fi com vaselina. Não passava Wi-Fi. Você vai pra um canto, assim, ao lado da porta, por um segundo. Então, descreve pra gente como é o processo de conjuração da Beatrice. Lembrando que, nesse caso, foi uma conjuração com gestos, etc. E portando, né, pelo menos um objeto que converse com o conhecimento, como um catalisador. Perfeito. Sabendo dessa necessidade do item, né, do catalisador, eu costumo andar com uma mochilinha onde eu carrego uma espécie de grimório, onde eu anoto as informações que eu acho relevantes para aquele momento, né? Como uma espécie de diário pontual, não é um diário noturno que tu escreve toda noite, sabe? É um diário de notas. E é ele que eu uso como catalisador. Ele tem capa de couro e um pentagrama gravado na frente só pelo clichê da coisa toda, porque todo mundo ama um clichê, né? E eu pego o meu grimório. Ahá! Eu tô de saco cheio de ocultista, aparece ela com essa grama na minha frente, eu só faço... Não, eu vou lá falar com o Roberto, tomar um cerveja, sei lá, velho. Eu abro as folhas e começo a observar toda aquela informação que está ali. Começo a observar enquanto eu concentro a minha vontade de saber algo do outro lado, até chegar numa folha em branco, que significa que é algo que eu não sei. E eu espero que algo me seja... algum tipo de informação útil me seja passada. Perfeito. Já alertando todo mundo, o Douglas acabou de mandar lá no chat. Agora o chat pode resgatar rerolagem de testes. Muito bom. Então, as 2 dicas que foram resgatadas continuam com o uso anterior. Daqui pra frente, dica é só dica. E vocês vão poder rerolar testes. Lembrando que rerolar significa que tipo, você vai poder rerolar o teste inteiro, não é só mais um dado. Ô, Miguel, deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Questão do catalisador de conhecimento. Um Kindle serve? Serve. Também serve pra energia. Legal! 2 em 1. Eu Pois tenho é. esse, eu tenho Apple Watch. Ela tem uma plot. Adorei. Tu faz a tua conjuração, as tuas macabrices que a Abigail prefere ignorar, pra May e pra Luna, terça-feira, assim. Um ritual de primeiro círculo. Não é nada com o qual ela já não tenha lidado. E é o seguinte, Nívia. Mais uma vez, os rituais fogem ao controle da Beatrice. Então eu preciso que você role pra mim um D6, que é uma regra específica dessa magia. Não quero. Não, Eu uso Cadê? o poder do É barra R? não. É barra R ou barra roll? É barra Ban Miguel barra- Beholder. Barra R espaço um D6. Assim que a May percebeu que era conhecimento, a May, tipo, já saiu, ela foi pra fora. E a Kira vai atrás da Abigail. Porta fora, né? Exatamente. Eu tô Você vai pra aqui escuridão observando assim, ó. da madrugada. ninguém quer falar de conhecimento a partir de agora. Fica exatamente a Luna. Ah, E esse não! Ah, vai te cagar, eu vou 2 embora. que tu rolou significa que o ritual funciona. E você recebe a sua resposta.
Na página, Peraí que eu tô uma, anotando. uma linha tortuosa não se desenha, ela vai rasgando a folha, como se alguma coisa pegasse a ponta de uma garra e fosse rasgando isso. E você vai ouvindo da página até a unha desenhar uma seta pra Luna. Tá. Então, uma pequena gota de uma tinta dourada pinga na página, embaixo da seta. Depois que essa gota pinga, vinda do nada, você vê que algo pressiona a gota, esticando ela na página, e começa a escrever com ela como se escrevesse com a ponta do dedo, até terminar a palavra porta. E o ritual se encerra. Maravilha. Eu tava pensando quanto tempo eu ia demorar pra chegar nessa informação quando eu cheguei aqui. Beleza. Eu vou até a Luna. E vou conversar com ela. Então, Sísifo, o que aconteceu? Fiz do quê? Só me diz o que aconteceu. A partir da onde? A partir do momento que você se tornou uma porta. Bom, a partir não tem muito, porque a gente tava aqui. Antes. Ah, isso foi agora então. Eu sei que eu sou uma porta? Assim, sim, não vocês inteligente. chegaram... Não, Tá. não, ok, não tem problema. Não muda o fato de que a May notaria de cara e ela poderia ter dito, etc. Não, mas tá. Então a gente sabe que eu sou uma porta agora, tá? Exato. Nossa, é esquisito falar que eu sou uma porta. Sim, aconteceu alguns dias atrás. Entendi. Então vamos Eu ao meio caminho que- reverso. O que te levou a isso? Meio que li um pergaminho. Achei que fosse ajudar. Beatrice, ocultismo. Pera aí, cadê? Socorro. Onde é que eu tô? Achei. Foi- Não é assim, calma. Tem que ir devagar que eu ainda não acostumei com essa ficha. Tranquilinha, pô. 23, passou 23. 20. Beleza. Quando ela fala eu meio que li um pergaminho, você... Olho de Deus, pergaminho, a porta, fim do mundo, apocalipse, pergaminho, conhecimento, pergaminhos do Mar Morto. Ela leu pergaminhos do Mar Morto. Ela teve acesso a alguma página desse documento. Dentro do meio esotérico, dentro do meio ocultista, os pergaminhos do Mar Morto não são apenas os textos mais antigos que talvez tragam relatos do povo hebraico, da sua fé originária, mas também trazem segredos inomináveis relacionados a conhecimento, ao celestial. E aparentemente a senhorita Luna leu demais. Eu olho pra ela com uma certa curiosidade e deliberadamente eu passo a mão assim no cabelo dela. Olho pra ela e pergunto: seu pergaminho do Mar Morto está onde agora? Eu acredito que ele seja. Bom, eu acredito que eu devo ter pego ele, levado ele das coisas. Provavelmente fiz isso. Eu vou nas minhas mochilas, sei lá, nas coisas que a gente pegou lá da mansão. E seguro. Como você sabe sobre isso? Luna, quando você pega o pergaminho, e você não tinha tido esse sentimento antes, porque você estava com ele na mão e depois você só o largou, e aquele efeito luminoso deixou de acontecer. Quando você pega o pergaminho novamente, você vê Beatrice. E a própria Abigail, que deu de canto, assim, foi para outro cômodo, outra porta, consegue ver a fonte de luz dourada tênue. Porque todo o corpo da Luna começa a ser desenhado. Começam a aparecer sigilos e simbologias que vão brilhando num tom dourado, como se flutuassem sobre a pele, mas numa distância quase minúscula da pele delas. Então, eles ainda ficam sobrepostos às roupas, sabe? E vão te pintando ela, assim, dos pés à cabeça, os olhos dela vão sendo tomados de dourado, o próprio pergaminho, o texto no pergaminho vai ganhando luz dourada. Você não sente nada além de um formigamento, Luna. Você tá enxergando normalmente, tá respirando normalmente, você só sente um formigamento, assim. Ah, eu não Mas vejo os sigilos. Você vê, mas tá. você não sente nada no seu formigamento. E é isso, ela vira um farol ambulante de conhecimento na tua frente. Eu solto. Quando ela solta, o pergaminho
cai, molha, assim, flutua até o chão e ela vai perdendo toda a luz, assim, ela vai apagando. Puta que pariu. Caiu lá no fundo, né? Lá no fundinho. Johnny me deixou com essa porra aqui, agora sozinha, cuidando dessas guria. Nossa senhora. Eu mantenho a expressão completamente blasé. E... Só leu? Ah, só li. Em voz alta? É, E aí, o que aconteceu? isso aconteceu. Só isso? Sinceramente, eu não lembro se aconteceu mais alguma coisa. Ô, Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. A memória ruim, Miguel. Ela não lembra? Ou, tipo assim, ela Ela não não lembra porque lembra. a jogadora não lembra? Ela não A jogadora lembra, não lembra. Ela não lembra. Mas isso passa porque, assim, ela foi o alvo da experiência traumática. Então, ela provavelmente não vai ter mesmo muito das informações do que ela viveu. Tá, Do mas outro ela- lado, Subconscientemente ela tem essa lembrança? Ela teria, tipo, alguém teria acesso a uma lembrança subconsciente? talvez um ritual consiga abrir porta para uma lembrança. É exatamente o que eu subconsciente. Tá bom. É exatamente o que eu quero. Ela pode só Nívia perguntar tá pras sendo outras principal. meninas, né, mano? Dito isso, elas já disseram que a Abigail tava junto. Então a Abigail que foi pro outro cômodo deve ter assistido tudo. Ok. Mas. A Nívia quer muito fazer o ritual. Mas eu ainda quero invadir a mente dela. Eu vou usar um ritual de terceiro círculo chamado Mergulho Mental. Nossa senhora. Já vai invadir na mente da galera, procurando sussurros. Perfeito, perfeito. Excelente. Ok. Não tem muito no não, é na privacidade. Ela só Isso, disse que né? não lembra, ela não disse que não podia entrar. Acho que já deu pra perceber que o tato social da Beatriz não é legal, não é bom. Não. Ai, que eu não me lembro Ok. muito bem. Como ele. Mas ela é uma pessoa muito carismática, tá? Claramente. Como eu conversei com você, quanto mais poderoso o ritual, maior o preço. Você tá conjurando um ritual de terceiro círculo. E ele vai consumir de Sim. você 6 pontos de esforço, te deixando com Ah, tu já me 25 nos atuais. Tá. Isso aqui recupera como só de curiosidade? Descanso. Ah, tá tranquilo. Além disso, Não você vai ter lembro. que fazer. Você vai ter que fazer aquele teste. E aquele teste pede agora a dificuldade 26. O que é quase Puta que impraticável pariu. de você passar. É, um ritual eu muito estou ciente. poderoso. É. 25! Cadê a rerolagem da galera? Ou eu, Foi um eu, 20 natural, mano, em eu ordem não vou paranormal. mentir. Eu pensei na Alice do Critei, então pronto. Ah, tá explicado então. Alice, Pensei, eu falei, nossa, tá mandando eu falar Alice do Critei. Aí, viu? Em ordem paranormal, um 20 natural é um sucesso automático, independente da dificuldade, então você é bem sucedido e não perde nenhuma sanidade pelo ritual poderoso. Caraca, a Nívia chegou como na mesa? Pois é. Miguel me deu Dito bote. isso, né? Dito isso, você mais uma vez apela para uma das suas conjurações de conhecimento. Mas mergulho mental permite que o alvo resista. Então eu te pergunto, você tem a intenção de resistir ao ritual? Não, eu quero descobrir o que tá de errado comigo, vai. Se ela tem essas postas, Perfeito. eu só quero voltar. Isso é normal. Não que dê mais. Durante esse mergulho que você está realizando, Beatrice, você fica completamente desprevenida. Assim. Você está sustentando esse ritual dentro da cabeça da aluna, e por conta disso você tem praticamente nenhum controle sobre o seu corpo mais. É completamente off. Assim. E agora eu vou pedir para a Luna, ou melhor, para a Dan, descrever o que é mergulhar na cabeça da Luna. Descreve essa psique aí. Nossa, É você quem vai. O personagem é sua. Descreva como você imaginaria. Enquanto as a, mem... enquanto a Dan pensa aí, ô Júnior, teu cabelo tá pegando no microfone e fica fazendo. Fica. Nossa senhora, deixa eu. Ah, é isso então? Eu acho que é. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Ah, não sabia. Pode continuar. Tem que Dan, hidratar o cabelo, tem que hidratar o cabelo. Ah, você vai mergulhando
memórias felizes com a família. Luna com a irmã, Luna estudando, cheia de amigos. Ela estudando jornalismo, estudando na faculdade. Ela sempre muito aberta a pessoas. Dá pra ver que a partir de um ponto da vida, pelo que você consegue ver, ela parou de ter amigos homens. Ela não gosta de homens. Ela deixa meio claro isso, que ela não... Prefere não. Apesar que ela se dá bem com todo mundo. Mas ela sempre tem esse receio. E você vê que ela é muito próxima da irmã dela. E, tipo, das maioria das memórias daquelas mais saturadas, mais cheias de vida, são aquelas com a irmã e com a família. E com os amigos, claro. Mas principalmente com a irmã, que é com que ela mais tem ligação. E a irmã que é a resposta, Beatrice. A irmã é a resposta para o que acabou de acontecer. Foi ela. Mas antes disso, do lado de fora, Kira, Mei. Vocês pisam para fora da escadaria e vão para o céu noturno e nevoado, mas sem chuva. E com a limpeza do local, parece até mais fresco. A brisa parece mais agradável. De vez em quando sobe um cheiro de bicho morto. Mas não é nenhuma novidade para você. Fica aquele momento de silêncio, de uma olhando para outra. A Kira foi atrás da Abigail. Perfeito. Vocês se afastam. A Abigail se enfiou porta dentro para conversar com outro NPC. E só você volta a ficar sozinho lá fora, May. De algum jeito, May, e mais uma vez isso continua sendo difícil de entender, você tá do lado de fora, mas sente o assoalho da mansão sob os seus pés. Você tá recebendo a brisa externa, mas sente o abafado do interior daquele prédio. De algum jeito, a Kira consegue sentir a brisa do lado de fora, que se mistura ao tato do interior do prédio. E tudo isso se bagunça numa profusão de emoções, uma profusão de sentimentos. Mas e aí, May? O que você vai fazer do lado de fora? A May, ela vai, tipo... Ela dá, tipo, uma agachada, assim, no chão, na grama. E ela vai pegar o celular dela. E ela vai ver se ela consegue falar com a Arden. As suas tentativas chegam a se tornar impulsivas. E a sua frustração em não conseguir contato chega a perturbar a própria Kira, que se aproxima da Abigail do lado de dentro. Quando a Kira se aproxima, a Abigail reage como? Oi, Kira. Eu não vou perguntar se você tá bem, porque ninguém tá bem, mas... você tá bem? Eu vejo que contato próximo não é muito teu ideal. Desculpa, eu fico grossa quando eu fico estressada, desculpa. Eu tô indo. O Raul tinha uma filha. Você sabe que, independente do que acontecesse, a família dele não ia ter ele de volta, né? Eu sei. Não ele, pelo menos. Eu sei, mas eu sei como ninguém o que é perder um pai e nem saber o que aconteceu com ele. Eu espero que essa menina pelo menos tenha o apoio da própria mãe. O que você vai querer fazer agora? Quer dizer, eu meio que te arrastei pra isso aqui. Olha, Kira, eu não tenho ideia. Mas eu acho que é bom você saber que a gente tá mais conectado do que a gente pensava antes. A Kira levanta uma sobrancelha assim e tipo, olha pra Abigail. O que você quer dizer com isso? Seu Rocha. Esse nome é familiar pra vocês?
Agora o mestre vai ter que me ajudar, porque eu não lembro se ele tinha falado o nome dele ou não. Sim, ele tinha se agachado, se apresentado, bancado good copy, assim. A Kira, ela... Nesse momento, a May do lado de fora já não tá mais teclando no celular, porque a atenção dela tá completamente voltada pra atenção da Kira, que tá pra atenção da Abigail. Ele era gentil, não era? Por que ele fez o que ele fez? Você sabe o que ele fez, né? É, eu sei. Eu sinto muito. Não era a nossa intenção. Não! Eu dou uma... Sabe aquela... Alguém que não teve contato, assim, íntimo com ninguém, ela dá uma batidinha assim no ombro. Não. Não é como se fosse alguma culpa de vocês. Por favor, não pense isso. Sabe, a gente meio que descobriu que muita gente se sacrificou pela gente. Mas eu não sei porquê. Eu acho que eu devo explicações pra vocês também. Por parte... Bom, do meu pai. Ô, Roberto. Teu telefone tá funcionando. Ele dá um sorriso largo, assim, embaixo do bigode e... Tá sim. Você tem contato com o pessoal da ordem? Eu não ligo pra eles faz um tempo já, mas não custa tentar. Por favor, tenta. A mãe tá lá de fora e o celular dela também não tá funcionando. Chá comigo. Ele toma um canto ali pra pegar o aparelho dele e tentar ligar, assim. Isso tá começando a me deixar assustada. Eu preciso falar com o Severo. A gente precisa entrar em contato com alguém. Aconteceu muita coisa e vai ser muito difícil a gente simplesmente esconder uma explosão numa mansão no meio do nada. Que estranho. Nem chama. Puta que... Peraí, eu vou tentar ligar pra minha mãe. A gente esperando ele ligar pra mãe. Fofo. Pouco tempo depois ele... Alô? Mãe? Não, mãe. Oh. Mãe. Ele põe a mão assim e... Tá funcionando. Eu tenho que atender. Ele sai de canto assim. Você vai querer que eu fique aqui com você ou prefere ficar sozinha? Não, acho que... Eu quero contar uma coisa pra você e pra mim. Eu não quero que vocês se sintam responsáveis. Vocês não são. Vocês eram crianças. Quer dizer, na minha percepção, vocês ainda são crianças, vocês são muito novas. Vocês têm quantos anos mesmo? 18? 20. Aí, ó. A Kira, ela abre um sorriso. No rosto dela parece um pouco estranho, porque ela não sorri muito. Ela faz só aquele sorriso macabro, assim, sem querer, assim. É um sorriso parece meio forçado. O mesmo sorriso na May ia ser muito, normal. Mas nela fica meio... E ela fala... Pode falar pra mim. A May vai ficar sabendo. Eu esqueci desse detalhe, Tá. Eu só preciso pegar nas minhas coisas.
Se fosse você, não ia lá agora. Ih! Ela caiu. A mera visão que você pode ter, Abigail, por um vislumbre de uma porta semi-aberta, é da Beatrice, assim, com a mão esticada, um dedo na testa, assim, da cabeça da coitada da Luna, assim, a Luna brilhando em dourado, os olhos emitindo luz, da mesma forma, a Beatrice emitindo luz na conjuração de ritual dela, e as duas num transe muito bizarro, quase flutuando no ar, assim, olhos virados e etc. E na hora que eu abro a porta, só fecha-se ela de volta. O que eu vou fazer, velho? O que eu vou fazer? Acho que eu perco mais sanidade com as loucuras que o pessoal de ocultismo faz do que com o próprio sobrenatural. Ei! Nossa, zumbi de sangue? Nossa, de boas. Caraca, sem tempo, irmão. A Juni nunca vai ser ocultista na vida. Nossa, não, deixa Nunca longe. vai criar um cultista do Nossa. Vineyard. Não. O dia que eu quero o ocultista, ele vai ser o ocultista, como é que é o nome? Ateu. Ele não vai acreditar no sobrenatural, mas acontece. Ele faz Tem uma ciência por querer, trás, né? tá, não sabe o que, mas peraí, não. Cara, eu olho Tá numa pra... perna. Eu só olho pra Kira assim, eu... Tá, vamos começar do começo, da onde eu me lembro do documento. Meu pai deixou um documento pra mim. E eu acho que vai ser importante vocês conhecerem ele. Tem muita informação, incluindo um pouco de vocês, um pouco do que estava acontecendo, um pouco de umas cidades por aí, que com certeza tem envolvimento com tudo que aconteceu com o Retiro também. E provavelmente pode ter até resposta sobre a Luna, eu não sei. Meu pai tinha um conhecimento que ele juntou por anos. E quando eu digo anos, é numa memória de uma adulta, muitos aniversários sem ele. Para quem quiser, esse documento está aberto no Roll20, né? Qualquer um pode acessar esses documentos da Abigail compilado. E também, se alguém do chat tiver interesse, etc., eu envio para poder ler o que está nos documentos. Às vezes eu penso que eu devia ter queimado, ter deixado tudo pra lá. Mas eu acho que eu fui muito mais amargurada de simplesmente pensar, nossa, ele gastou a vida dele inteira nisso e eu vou jogar fora e ignorar. Pareceu errado. Meio que por isso que eu tô aqui agora. Severo sabe desse documento, Miguel? Bom, tava nas coisas do teu pai. E até onde você sabe, o teu pai não era um agente. Pelo menos até onde você sabe. Eu também não faço. Alguém que não me deixou simplesmente investigar meu próprio pai. Mesmo com todos os motivos emocionais de dar desculpa. Eu acho que isso fala mais sobre vocês do que realmente alguma coisa importante pra ordem. Eu não sei. Mas eu acho que seria justo vocês saberem um pouco do que aconteceu. Enquanto isso, na sala, no aparente ritual de exorcismo, Beatrice, você vê uma garota muito parecida com a Luna. Também com os olhos dourados de conhecimento, uma óbvia irmã gêmea. De alguma maneira você sabe que ela se chama Esther. De algum jeito, Beatrice, quando teve contato com a cabeça da Luna, agora tem contato com as memórias de quando a Luna teve contato com a cabeça da Esther. De alguma maneira, a presença de uma nova série de gêmeos, porque você já viu a Kira e a May, e tem mais gêmeos agora, mais irmãos envolvidos nessa história. De alguma maneira, elas conseguiram uma chafurdar na cabeça da outra, mas com flashes mínimos de associação mental. Mas flashes úteis o bastante para que a Esther pudesse resolver algo que a Luna não conseguiria. A verdade, Beatrice, se você tem certeza disso, é que se há 1000 perdões pela expressão ignorante da Luna tivesse lido o documento,
Não, ela nem sequer teria conseguido ler o documento. A verdade é essa. Quem de fato conseguiu ler o documento foi a tal Esther. Foi ela quem leu quando a Luna deu caminho. Foi a irmã quem tornou a Luna a porta. Não é algo de suspeita, não é algo que você tem dúvidas, tá? Você tá na mente da Luna, você consequentemente tá na conexão da mente da Esther. Você se lembra da Esther lendo, ciente do que ela estava fazendo, transformando a irmã na porta do anjo do conhecimento. Propositalmente. Não foi um acidente. Não foi sem querer. A vantagem do teu ritual é que além de você conseguir chafurdar nessas memórias, você também chafurda nos pensamentos ativos do alvo. Isso também inclui a cabeça da Esther. Mais uma vez, são lapsos muito curtos, você não consegue ter muitas respostas. Mas uma coisa você tem total certeza. O pensamento da Esther naquele momento era de confiança. Era de que a Luna saberia o que fazer com esse poder. Que ela faria a coisa certa. Não tinha mais ninguém que ela pudesse confiar naquele momento, que não a Luna, para se tornar essa porta. Infelizmente, na hora de saber o que foi que a Esther queria dizer depois e o que a Luna deveria fazer, a conexão já não perdurou o suficiente. Então, a Luna parece ser a resposta para a porta, mas a chamada desliga antes dela dizer como ou porquê. E então, finalmente, vocês param de ter essa interação mental e o ritual se encerra. Como isso aconteceu dentro da minha cabeça, eu consigo ter, tipo, noção disso? Sim, sim. Como se tá eu estivesse consciente disso viajando tudo com agora. ela? Exatamente. Então, perfeito. E não só falo isso, mas vocês só ficam sobre regras desprevenidas. Então vocês ainda conseguem ouvir os arredores. Uhum. Então, dependendo, não sei o quão alta foi a conversa da Kira e da Abigail, mas seria possível ouvir, aí depende delas. Eu falo assim, Fabia, eu ainda não sei o que tem que fazer. Mas eu tô ofegante. Mas eu confio na minha irmã. Se essa era a solução, então só temos que achar ela. Como as coisas são engraçadas. Eu venho parar na mansão de Spector e começo a lidar com casos de família. Hilário. E onde você sugere que a gente procure? Eu não sei, eu não sou inteligente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Como assim? Eu Quando não foi a última... Garota? Hum. Quando foi a última vez que você viu a sua irmã? Muito tempo. Tu não me faz entrar aí de novo. Tu virou a porta... Tu virou uma porta há poucos dias. Foi a tua irmã, você viu. Ah, não, mas então, ela não tá aqui. A Esther não tá aqui, eu não sei onde ela tá. Muito perspicaz da sua parte, essa observação. Quando foi a última vez que você se lembra de ter visto a sua irmã? Quando eu morri. Nossa, eu vou chorar, hein? Então. Por onde começar? A gente Não tava sei, fazendo uma mas... investigação. Aham. E essa investigação nos levou pra um culto de pessoas que me pegaram, fizeram um ritual em mim. E teoricamente me mataram. Mas a ordem conseguiu intervir. E eu sobrevivi. Só que minha Você irmã não sabia disso. Você acabou de me dizer que morreu. Quase morri. Minha irmã achava que eu tava morta. Acredito que agora ela saiba que eu esteja viva. Mas faz alguns meses que eu não vejo ela. Exceto, é claro, alguns dias atrás. Eu não vi ela, eu senti ela. A gente teve uma ligação. Meio aquela ligação que dizem que gêmeos têm. Não sei, sou filha única. Mas que dizem, já. Enfim. Conexão neural, gêmeos. Ela meio que entrou na minha cabeça de algum jeito que eu não sei. Não sei se foi algum ritual. Até onde eu sei, ela não mexeria com rituais.
Não a Esther que eu conheço. A gente nunca conhece ninguém, querida. Vou ter que interromper vocês, porque o meu timer aqui bateu. Chat, acho que vocês se lembram do que eu falei, né? Ah. Tem alguém aí além da Bru? Que a Bru só vai favorecer as jogadoras. Tem alguém ativo no chat aí além da Bru? Lucas, cadê você? Não, Lucas, proteja as jogadoras também. Ah, o Lucas odeia o Miguel, então ele vai gostar da gente. Leorn, perfeito. Uma pessoa neutra. Ok. Leorn, você vai tomar uma decisão Neutro pra é mim. o caralho, tá? Pera, alguém conhece? Cadê o do Aparentemente alguém Varzinho? Cadê conhece. o do Varzinho? Tá que o objetivo dele é conseguir carta pra me fuder. Ah, entendi. Só Melhor isso. ainda, Leorn. Não! É o seguinte. Você vai tomar uma decisão muito importante pra mim. Eu preciso que você decida se o tempo delas acabou ou não. Só precisa me dizer se acabou o tempo ou não. Ah, e não venha com piadinhas, tipo, não, kkk, não, se você mandar eu vou levar a sério. Não, fiquei curioso. Leorn deu pra vocês mais algum tempo. Que? Tô Mas voltando a contar o meu timer aqui. Que seu pescotapa. Mas... Então, conexão gêmeas. Ela não tava aqui fisicamente, ela tava na minha cabeça. Aham. Certo. Eu acho que era bom a gente investigar algumas coisas. Eu não sei, eu falei, eu não sou a inteligência. Minha irmã era inteligência, é inteligência. Mas a gente tem alguns documentos que a gente podia investigar, talvez chamar as meninas pra ver o que elas sabem também. Tudo bem. Pra mim parece uma boa ideia. Eu meio que chamo as meninas. Você chama mais próximo ali a Kira e a Abigail na sala ao lado. Consequentemente, a May sabe que a Kira foi chamada sendo chamada. Gente, a gente tá tentando arrumar informações, não sei. Tem algum documento que a gente possa ver, que a gente não viu ainda? Não. Esses dias a gente estava muito exausto pra estudar ou ler qualquer coisa. Mas vocês têm alguma informação pra compartilhar? Posso ajudar a entender tudo que tá acontecendo? Juni tá mutada. Eu tenho um documento do meu pai. Eu não mostrei pra ninguém da ordem. Basicamente eu deixei por mim mesma de investigar o que ele estava investigando. E aí eu, tipo, pego assim na minha bolsa e folheio assim o documento. Eu vou ler. O documento tem muito sobre muito. A verdade é essa, são 12 longas páginas. Mas entre tantos discursos de um pai dolorido que sacrificou sua vida emocional em prol do profissionalismo no combate ao paranormal e uma empreitada suicida, algumas coisas chamam a sua atenção. E é mais exatamente quando ele começa a falar sobre um tal culto. Porque esse culto, Esther, conversa com você. O documento pronuncia sobre um tal culto de São Paulo intitulado Sangues Orchid. Um culto bizarro relacionado à Aurora Escarlate. Resumindo bastante, aparentemente a intenção do culto, que teve sua intenção frustrada por agentes da ordem, era a de trazer um anjo, veja você. Mas não de conhecimento. Não o tal anjo pronunciado pelas palavras do pobre Raul em seus últimos momentos de vida, enquanto ele adorava Sahakiel, o anjo do conhecimento. Não. Aqui, aparentemente, eles estavam na intenção de trazer algum anjo de sangue. E isso, de alguma forma, segundo os documentos, foi impedido. O que é um pouco assustador é que esse tal anjo de sangue não está relacionado só a uma aurora local.
está relacionado a incontáveis cidades intituladas Auroras pelo mundo todo. Além disso, o culto também se espalha pelos meandros de São Paulo. E você foi vítima desses tipos de cultos. Entretanto, apesar do efeito bizarro intitulado de Cruz Vermelha relacionado à porta se abrindo para o outro lado, o mundo não acabou. Então, o Anjo de Sangue foi vencido. Talvez o caminho que vocês tenham que trilhar seja algo parecido. Eu vi como o Anjo de Sangue foi derrotado e eu não gostei. Eu, Danashi. A gente sabe alguma coisa sobre... Não, a gente não sabe, né? Sobre a Cruz Vermelha, Rex. Você não. Mas alguém que você conhece sabe. A Esther, porque ela tá com a... Tá. Como que eu faço a conexão com a minha gêmea novamente? Nisso vocês todas estão reunidas, tá? Quando ela chega nessa conclusão. Eu não sei sobre a Cruz Vermelha, mas algo me diz que a Esther sabe. Eu olho pra ela. A Esther sabe do que. Além de toda a exposição que meu pai deixou aqui. Eu acho que ela sabe muito mais. Bom, seu pai com certeza sabia muita coisa. Mas... algo me diz que a Esther e as outras meninas que estão com ela sabem. Eu só não sei como entrar em contato com ela. A gente teve aquela conexão neural de gêmeas. Mas Vocês não conseguem usar de novo? não sei como a gente fez. Aconteceu só na hora. Bom, tem duas pessoas entre vocês que estão fazendo isso muito bem. Será? Eu olho pra Kira, pra Mei. Cara, a Mei tá, tipo, despendurada, assim, no ombro da Kira. Ela olha pra Kira. Não sei como que eu fiz isso, não. Eu vou fechar meu olho e vou tentar me concentrar, pensar na Esther. Enquanto você pensa na sua irmã, imaginando que talvez isso te leve a algum lugar, ficam vocês três olhando pra ela de olho fechado, assim. Enquanto restam as três. Mas a verdade, Abigail, é que, de novo, aquele sentimento de que não é o teu lugar. Não tem nada a acrescentar pra essa loucura. Principalmente porque a May e a Beatrice têm mais respostas, muito mais respostas quando o assunto é ocultismo do que você. Enquanto a coisa vai enlouquecendo cada vez mais e você vai tendo o sentimento de que está se afastando cada vez mais das suas mãos, da sua capacidade de fazer a diferença, a sua preocupação com a Ordo aumenta. Porque, afinal, só dá para se preocupar com o que está ao seu alcance. Enquanto a sua preocupação com a ausência de contato com a Ordo Realitas piora, Beatrice, May, ocultismo, por favor. Ah, cara. 22. 20. As duas passaram, duas nerdolas. Cara, eu tô o Astarion do ocultismo, né? Pois é. Se achou. Vocês duas. Vocês duas têm a parte da resposta que vocês procuram. Um ritual, por mais que tenha toda a sua conexão com o bizarro, com o paranormal e blá, 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 a verdade é que ainda é muito semelhante a cozinhar um bolo. Existe uma receita, existe uma intenção, e às vezes você pode não saber como o bolo foi feito, mas com o equipamento adequado, no ambiente adequado e com as ferramentas adequadas, dá pra
desfazer o bolo. Dá pra trazer de volta os ingredientes. Você, Mei, não sabe exatamente como chegou nesse ponto de relação com a Kira, essa conexão que vocês criaram. Mas isso não significa que não dê pra desconstruir. E assim saber como foi feito. Sim, um desbolo. É meu, gente. Só que, mais uma vez, desfazer um bolo é muito mais difícil do que fazê-lo. Trazer de volta os ingredientes. Os equipamentos para isso são muito mais caros. O material e ambiente é infinitamente mais necessário do que para cozinhar. Vocês precisam de algo que vá além dessa realidade. Vocês precisam de algo que leve vocês para um ambiente onde as regras do paranormal podem ser desfeitas. Vocês já vivenciaram isso uma vez. Em determinado momento, a Beatrice com certeza teve essa experiência. Mas mais antigamente. May, você viveu a experiência de transcendência muito mais cedo. Essa é a resposta. Infelizmente, todo mundo conhece os vários alertas sobre o ritual de transcender. Bom, talvez essa seja a única forma de entender essa sua conexão. Entender como o outro lado ligou vocês. Vocês têm acesso a um ambiente com o ritual de transcender. Eu não tô achando o ritual de transcender, ele não tá na lista, é um ritual elaborado, como é que é? Perfeito. Fofinha, Ainda bem que você fez essa fofinha. pergunta, Nívia. Porque pra todo mundo que tá aí, que não conhece o ritual de transcendência, ele de fato não está no livro. Não dessa forma. Porque ele não é um ritual tão simples assim. O ritual de transcender tem quase uma página inteira só pra ele. Explicando que é um processo bem mais longo e doloroso. Você invade o outro lado. E em troca, deixe que o outro lado invada você. Para isso é necessário um símbolo muito específico e extremamente complexo. Mas que a Luna, quando ainda era só uma casca, realizou na sala do rádio da mansão do espectro. Claro, o ritual é só o começo. O símbolo é só mais um dos ingredientes. Mas é a melhor chance que vocês têm. Senhoras, eu acredito que todas vocês estejam cientes da utilidade que se estende aqui na nossa frente do uso de um ritual de transcendência, eu suponho. Como a Mei já entendeu, consequentemente a Kira também. Aí a Abigail continua. A Luna abriu um olhinho assim. Você acha que Bom. transcender é a nossa única escolha? Bom, ou isso, ou a gente vai ter que colocar um alerta de desaparecida pra sua irmã e sair procurando por todos os lugares e etc, etc, etc. Acho válido. Alguém no chat, com exceção da Bru, se manifeste aí. Com exceção da Bru. A exceção da Bru é muito específica, né? Exato. Meu timer tá quase acabando. Ai, meu Deus. Ó, tem o Leorne de novo. Vamos ver se parece mais alguma pessoa. Não? Tem eu, Cara ó. da- Ai, pera, que eu tirei o espaço. Aí, pronto. Ai, Não, meu Deus. Jujuba, você não pode. O Douglas é mal, hein? Se eu jogar pra ele, eu acho que ele entrega o que eu quero. Vai, eu gostei do Leorn. Vai, Leorn. Eu gostei dele. Eu não, eu achei ele muito pacífico. Não, eu adorei ele. Aí adicione uma Não, pitada meu, de deu mais sal. tempo pra vocês. Eu teria Mais metido tempo o pra ovo gente fora. pra poder desvendar. Poder entender o que o Miguel queria falar quando ele falou: ah, vocês ouviram a conversa delas. Eu tô aqui. Deu, Não, porra nenhuma. Se eu tô tá, no lugar dele, entendi. Se eu tô no lugar dele, eu tinha falado, não, acabou o tempo, faz 5 episódios. Vambora. Adicione caos, vai.
Vai, Léo, faz o que você quiser. Siga seu coraçãozinho. Miguel nem fez a pergunta. Pode ser, sei lá, dar um doce pra meninas ou um iFood. É que eu tô esperando. 3, 2, 1. Acabou. Léo, Miguel Souza. chega, né? Acabou o tempo delas? Ou não? A decisão é sua ainda assim. Não se sinta influenciado por mim ou por elas. Acabou o programa. Acabou. Fecha a live. Chega, tá bom. Fecha a live, acabou o programa. É, Tchau, perfeito. gente. Até daqui 2 semanas. Palavras Foi muito pro bom Léo. ter participado. Ai. Bom, vocês discutiram o que puderam discutir, eu dei o tempo que era possível, acho que todo mundo já se lembra do jogo, então vocês aproveitaram o melhor que puderam o pouco tempo que tiveram. Luna. O tempo tá passando, Luna. E ele tá vindo. Ele tá se aproximando da porta. Você achou que você ia ficar brincando com esse pergaminho pra sempre. Luna, as palavras invadem você, assim como invadem o ambiente conforme sua boca se abre. E você fala sem controle, enquanto os sigilos dourados ganham vida em você. Para as outras 3, bom, de uma forma ou de outra, vocês já presenciaram essa experiência de quando alguém é tomado pelo paranormal. Foi assim que o Raul acabou tomando uma bala na cabeça. Enquanto os sigilos brilham, a boca da Luna se abre e o que fala dentro dela não é ela. O que fala dentro dela é algo muito mais poderoso. As palavras não são de nenhum idioma mundano, porque elas não precisam ser ouvidas. Elas invadem suas consciências e revelam conhecimento que vocês não gostariam de ter. O olho que tudo vê. A verdade divina, da qual ninguém pode se esconder. A estrela do Apocalipse. Vocês têm a visão de um grande olho em um estado de psicodelia incompreensível. Ele brilha em muitas cores e se abre em muitas asas. Em ondas que vão rodeando pelo seu corpo ocular, ele vai brilhando em vários e vários tons de verde, azul, amarelo, vermelho, um na sequência do outro. As asas vão se abrindo e se alongando, o olho vai se afinando e ele vai tomando o espaço ao redor do mundo. Saraquiel não possui nenhuma habilidade ou ataque. A intenção dele não é se revelar para matar a humanidade. Não. A existência dele é muito maior. Tudo que ele precisa é de um ponto no planeta. Ele só precisa atingir um ponto. E é o fim do mundo como conhecido. Independente do ponto escolhido, o período de queda de Saraquiel, uma grande metáfora para o atravessar da porta, é de aproximadamente 22 horas até o atingir do solo. Esse é o tempo que vocês têm. Vocês estão cientes disso. Dadas essas 22 horas, fim de jogo. É isso. Acabou 22 horas, game over. Essa informação tem um preço. É óbvio. E o preço é a sanidade de vocês. Todos vocês tomam 15 pontos de sanidade nos seus valores atuais. Atuais com descanso, né? Vocês estão full, tá tudo 100%. Tá. Senhor. O que é pra fazer, Miguel? Desculpa. O valor atual de sanidade, você derruba ele em 15 pontos. É só chorar.
Abigail, você ficou com quanto? Nossa senhora. Foi mais que a metade, tá? Eu sei. Quanto você ficou? Fiquei com. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas esse aqui foi. Foi só triste isso daqui. Eu rolei muito alto. Fiquei com 9. Ok. E aquela é com quem você está jogando nesse momento. Quanto você ficou? Quem? 20. Quem? Eu? Etris, quanto? Ah, tá. É que o áudio cortou nas duas vezes. Ah. Então, eu tô até agora tentando diminuir 15 de 22. Não, não é 22, de 25. Ah, é 10. Isso. Não, é 10. Tava olhando Luna, pro errado. Eu tô nesse. A Tô com- sanidade tá me afetando. Tô com 13. então, com exceção da Mei, que perdeu exatamente a metade, todas as outras 3 vão sofrer um episódio de insanidade. Ok. E eu quero que vocês deem o seu show aí. Vamos lá. Eu vou pedir que cada uma prepare um D20 aí, pra gente Ai, ver na calma aí. tabela o que vai acontecer. Esse daqui é a roleta do inferno, né? Exatamente. Ai, Seguindo a minha ordem aqui, a primeira é você, Abigail. Eu ia falar, Um alguém D20. pode ir na minha frente, porque eu não sei como é que faz isso. ai. 7. 7. Sabia que 7 é considerado um número sagrado divino? É o número da sorte. Você sente uma fome constante que domina o seu corpo, como se nada pudesse saciá-la. Pensa no que você vai atuar enquanto eu passo para a próxima. Dan? Podia ser o Um D20. Ramos, né? Não a Nash. Ai. 20! Ai, eu não gostei da sua risada. Ok, a gente vai segurar aqui. Meu Deus. Lívia, rola o seu D20. Isso não podia Meu ser mais Deus. perfeito, como é um RPG de mesa. Quem conhece o livro, quem conhece a página, pode ver lá o 20 no livro. 20. 20 Vai me também! obrigar a puxar o livro aqui, velho. Eu puxei. Não, As não puxa, tem duas que deixar pra. compactuam. As ocultistas, larga as ocultistas juntas. aí, Nossa senhora, não, eu vou lá pra cozinha. Nossa, você errava com o meu estoque. Vou comer o estoque. Eu vou primeiro deixar a própria Abigail reagir ao estado de episódio de insanidade dela, porque eu quero muito, muito ver como é que essas duas vão reagir a esse 20. Então eu não vou falar ainda o que é. Abigail, a cena por enquanto é sua, enquanto a May vai assistir você operar primeiro. Cara, eu tô tentando pensar o quão inexplicável é você ficar com fome do nada. Mas a Abigail, ela começa a ficar, tipo, literalmente salivando, assim. Tipo, ela tá. Dá pra ver, assim, na cara dela, ela tá, tipo. Segurando a mão, assim, tipo. Como se ela tivesse pra desmaiar. Se ela começa a ficar como se tivesse, tipo, perdendo. Bem, eu preciso. E ela vai só, tipo, cambaleando, assim, e vai, tipo. Procurando nas mochilas alguma coisa pra comer, tipo, como se ela fosse sempre desmaiar nesse. Nossa, eu tenho que achar sal, eu tenho que achar sal pra colocar embaixo da língua, eu tenho que achar. Aí e começa a pensar em todo tipo de malabarismo mental, de falar, não, eu tenho que botar uma Coca-Cola junto com Mentos e beber, porque eu acho que vai resolver. Tipo, tentando dar uma descoberta médica pro momento que ela tá sentindo, sabe? Ela tá louca. May, tu testemunha isso, o que você faz? Como que a Kira tá? Mesmo estado que você. Ok. A May, tipo, dá um toque, assim, no ombro da Kira e aponta pra Abigail. Porque aparentemente a Kira sabe lidar melhor com a Abigail do que a May. E, tipo assim, a May, tipo, ela dá uma olhada assim, ela fica, tipo, Abigail ficou estranha do nada. Vai lá. E a Kira, tipo, já vai correndo atrás da Abigail pra, sei lá, a menina tá cambaleando, emprestar um ombro pra ela. A Kira Perguntar o que tá acontecendo. ajuda como pode, tenta até se comunicar, mas a Abigail não consegue responder, ela só sente fome, 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 desesperadamente. Ela afunda as mãos em tudo que tem na mochila, qualquer coisa, e as provisões de vocês começam a ir embora como água, assim. Ela vai botando pra dentro
com as mãos, assim, enterrando as mãos na comida, sem usar de talheres, assim. Como, mais uma vez, ela tivesse saído de um deserto, assim, como se ela fosse morrer se ela não comer o máximo que ela puder. Quando a coisa começa a ficar grave, assim, quando ela começa a engasgar, até a Kira vai ajudando como pode, contendo com força mesmo, enquanto ela tenta saciar essa fome desesperadora. A maior larica da história. Mas você, May, você fica ali pra ver. Porque, como se isso já não fosse ruim bastante, as duas tiraram 20. E o resultado dessas duas, a gente vai saber no epílogo. Porque eu tô encerrando essa sessão por aqui. O epílogo de hoje vai ser curto, na verdade. Bem curto. Eu não vou tomar muito tempo de leve porque eu só preciso ler uma frase. A frase que está escrita na linha número 20 da tabela de efeitos de insanidade. Mas essa frase merece até uma trilha sonora à parte. Assim. Um segundo. Tô com medo. Eu não sei como vocês vão lidar com isso para a sessão que vem, mas as duas rolaram o mesmo evento. E o livro descreve o seguinte: apenas o fim das coisas deve ser celebrado. E você precisa dar fim. Vemos a Catedral do Santo Bruxo sendo citada e também a Mansão do Spectre, que é o lugar onde o meu personagem tem a sua base secreta, né? Então... Eu citei a cerveja. E a serração, a cidade em si também. A cidade em si, né? Mas todos os quatro aí... as 4 campanhas contínuas, elas têm essa mesma cidade, se passam todas em encerração. E talvez eu acabei de ter dado um spoiler de um plot da guilda, mas tudo bem.